Olá, o episódio de hoje da coluna de Direito Administrativo e Sancionador é sobre um julgamento muito importante que ainda está em andamento no STF. Eu me refiro ao recurso em mandado de segurança número 40.328, em que a Vale questiona uma multa de aproximadamente 86 milhões aplicada pela CGU com fundamento na Lei Anticorrupção. Embora o julgamento ainda não tenha sido concluído, já há maioria na segunda turma do STF para anular essa penalidade. E um dos votos mais interessantes é do ministro Gilmar Mendes. Qual é a discussão nesse caso? Depois do rompimento da barragem de Brumadinho, a CGU instaurou um processo administrativo de responsabilização em face da Vale. Segundo a CGU, a empresa teria inserido informações incompletas ou inverídicas no sistema da ANM, a Agência Nacional de Mineração, e pressionado a certificadora responsável pela declaração de condição de estabilidade dessa barragem. Essas condutas, elas teriam dificultado a atividade fiscalizatória da ANM e, por isso, foram enquadradas no artigo 5º, inciso 5 da Lei Anticorrupção. A questão jurídica, nesse caso, é saber se esse dispositivo, artigo 5º, 5 da LAC, ele pode ser aplicado mesmo quando não exista qualquer ato de corrupção, mas apenas uma infração de natureza regulatória. O voto do ministro relator, o ministro Nunes Marques, ele respondeu negativamente a essa pergunta. Para ele, a LAC foi criada para combater práticas de corrupção e não pode funcionar como Código Geral de Ilícitos Administrativos. Como a própria comissão do par da CGU afastou a existência de corrupção nesse caso, o enquadramento da Vale na lei anticorrupção foi considerado ilegal. O ministro Gilmar Mendes, ele chega a essa mesma conclusão, mas por um caminho um pouco diferente. Segundo o ministro, as condutas atribuídas à Vale já eram disciplinadas por um regime regulatório próprio da mineração e de segurança de barragens, cuja fiscalização compete justamente à ANM. Nessas situações, explica o decano, deve prevalecer a norma sancionadora mais específica. Em outras palavras, a administração não pode simplesmente escolher, dentre diversos regimes sancionatórios existentes, aquele que considera mais conveniente para punir determinada conduta. Se existe uma disciplina regulatória própria, ela deve ser aplicada, salvo demonstração concreta de que é inadequada para o caso. E isso não ocorreu. O voto também chama atenção para um ponto muito importante do direito administrativo sancionador. O ministro Gilmar Mendes afirma que normas sancionatórias precisam ser interpretadas restritivamente, porque elas limitam direitos e garantias dos administrados. Por isso, princípios como legalidade, tipicidade, especialidade servem justamente para impedir ampliações indevidas do poder punitivo do Estado. Por que esse julgamento é tão importante para o direito administrativo sancionador? Pessoal, esse processo ele reafirma uma ideia fundamental. No âmbito administrativo, assim como em qualquer outro, não basta existir uma norma que, em tese, permita punir determinada conduta. É preciso identificar objetivamente qual é o regime jurídico efetivamente aplicável ao caso concreto. E o voto do ministro Gilmar Mendes reforça que o princípio da especialidade funciona como uma importante garantia do administrado, promovendo segurança jurídica, coerência e proporcionalidade no exercício da atividade sancionadora da administração pública. Se essa orientação prevalecer até o final do julgamento, como a maioria já formada aponta, o STF poderá fixar um precedente importante sobre a orientação da correta aplicação da lei anticorrupção e a convivência entre regimes sancionatórios gerais e regimes regulatórios especiais. Até a próxima edição da Coluna do DAS.